Fala galera, professor Juliano aí com vocês, professor de História. Vamos começar a falar sobre um período da nossa história aqui, pessoal, que é um período extremamente interessante, que é um período que na verdade vocês já vêm acompanhando desde as aulas anteriores, que é quando nós tivemos já a chegada da família real ao Brasil. Nesse nosso volume do livro, pessoal, a gente vai começar a falar sobre o que eu coloquei para vocês aqui como título das nossas aulas, o primeiro reinado e o período regencial. É um período curto, é um período de pouco tempo que a gente vai ter, de 1822 até 1840, tá ok? E a gente vai ver de uma maneira geral o porquê que o Brasil ficou dessa forma, quais as consequências disso, elementos que nós temos que surgiram nesse período regencial que nós tivemos presente no Brasil por muito tempo, inclusive durante o período da Primeira República Brasileira, e alguns traços que a gente consegue perceber no nosso cotidiano, na nossa política que a gente tem até hoje. Tá? Então, nessa primeira aula a gente vai retomar, na verdade, alguns aspectos importantes sobre a chegada da corte portuguesa ao Brasil e também o processo da nossa independência. Tudo bem? Então, primeiro a gente vai relembrar como que acontece o retorno da corte portuguesa para Portugal. Lembra, né, que lá em 1808 a corte portuguesa havia chego no Brasil por causa da sua fuga devido às invasões napoleônicas e o período das guerras napoleônicas, certo? Aí nós tivemos a vinda da corte para cá. Nessa aula a gente vai ver, já adiantando, o retorno dessa corte portuguesa, portanto, a corte saindo do Brasil e voltando para a Europa. Vamos ver o porquê que isso acontece, né? Vamos ver também o processo de independência do Brasil. Certo, galera? E então, esse período que nós falaremos de primeiro reinado é um período que nós temos uma figura importante, emblemática, que é o Dom Pedro I, que faz parte do nosso imaginário cultural, muitas vezes de uma maneira pejorativa, uma maneira negativa, tá? Porque muitas vezes acontecem de surgir novelas, além de novelas, minisséries também, em algumas emissoras de televisão, que retratam esse período. Então qual é o problema? Que aí as pessoas, o imaginário coletivo do brasileiro é construído pela televisão. Então, para a gente conseguir quebrar o estereótipo que a televisão coloca na cabeça das pessoas é muito difícil, né? Hoje em dia nem tanto. Na verdade, teve sim recentemente uma novela falando sobre isso e agora vai ter outra novela retratando o mesmo período, né? Então até o nosso imaginário está repleto desse período de que é o primeiro reinado. É um período curto, né, que a gente vai ter, e veremos então como o Dom Pedro sai de príncipe regente e torna-se o nosso Dom Pedro I, torna-se o primeiro imperador do Brasil, né? Veremos o que vai acontecer nessa trajetória dele durante o governo. Vamos ver o porquê que esse cara vai sair do poder, né? Vamos ver também o que acontece quando ele abdica o seu trono e deixa lá o seu filho de apenas 5 anos de idade. Lembra disso? Ele vai abdicar e vai deixar o trono dele para o seu filho de 5 anos. E aí? Quem vai governar o Brasil? Né? Aí que nós teremos o período das regências que eu coloquei para vocês lá como título das nossas aulas aqui então, dessa sessão, ok? Então nós veremos nessas nossas aulas o processo de independência, que é o que a gente vai ver na nossa aula de hoje, certo? Veremos então características do primeiro reinado, vamos ver a Constituição, a primeira Constituição efetivamente brasileira, apesar dos interesses portugueses ainda envolvidos ali. Vamos ver a abdicação do Dom Pedro I, por que ele abdica. Vamos ver quem que vai governar o Brasil depois dele. O Brasil não pode ficar Deus dará, alguém tem que assumir esse controle. A gente vai ver o porquê que o Brasil, já parou para pensar nisso? Por que o Brasil é um país gigantão no meio da América do Sul? Se os países que nós tínhamos, os outros aqui, também eram colônias, por que eles se dividiram? Por que o Brasil se mantém íntegro? Quase que o Brasil se divide também, né? E aí, veremos então quando o Dom Pedro I abdica o trono, quem vai governar o Brasil são os regentes, né? Vamos ver essa trajetória toda, vamos ver os abalos políticos que estão ocorrendo, as revoluções e revoltas que ocorrem no Brasil desse período, várias e várias revoltas. Serve também para você tirar da tua cabeça a ideia de que brasileiro é um povo pacífico. A história brasileira é uma história tranquila, de paz, que não tem guerra. Não é assim. Nós tivemos várias e várias revoltas que a gente vai ver na nossa última aula, tá? E na penúltima aula, na verdade, a gente vê o que acontece quando acaba a regência e nós temos o chamado golpe da maioridade. Tudo bem, galera? Beleza? Então, dá uma olhada aqui. Vamos retomar algumas coisas, né? Por que a corte portuguesa, que estava aqui no Brasil,
retornou para Portugal, né? Primeiro a gente tem que lembrar o porquê que ela veio. Por quê? Napoleão Bonaparte invadiu Portugal porque Portugal rompeu o bloqueio continental. Né? Quem estava governando a França na época? O nosso querido Napoleão Bonaparte, uma enorme figura histórica. Né? O Napoleão Bonaparte, com as suas megalomanias, o que aconteceu? Invadiu Portugal, porque Portugal rompeu o bloqueio continental, a corte portuguesa veio para o Brasil, em 1808. Né? E já em 1808 a gente considera o início da nossa independência com a abertura dos portos às nações amigas, certo? E aí nós temos o período regencial, o período do Dom João, enquanto príncipe regente. Aí a sua mãe, Dona Maria I, morre e ele se torna Dom João VI, né? Por que então que a família real portuguesa e a corte portuguesa vão retornar para Portugal? Observe aqui comigo. 1815, galera, acontece uma derrota extremamente importante para o Napoleão Bonaparte. De novo, a nossa história brasileira relacionada com a história do Napoleão. O Napoleão Bonaparte perde uma batalha, chamada Batalha de Waterloo, e após essa derrota, surge um negócio chamado Congresso de Viena. Galera, olha só, o Napoleão Bonaparte ele dominou praticamente toda a Europa Ocidental. Depois que ele perde a Batalha de Waterloo, é feito o chamado Santa Aliança com os países da Europa que vão tomar medidas para não permitir que o Napoleão volte a assumir o poder, né? E vão retirá-lo, portanto, dali. E quando acontece um negócio chamado de Congresso de Viena, esse Congresso de Viena queria algumas coisas. Ele queria restabelecer as fronteiras da Europa como elas eram antes da Revolução Francesa, nem antes do período napoleônico, mas sim antes da Revolução. Tá? Então, ela queria a reconfiguração dos territórios europeus como eles eram antes da Revolução Francesa, antes de 1789, certo? Então, queria a reestruturação desses territórios como eles eram antes. E também o retorno das monarquias, o retorno dessas famílias reais ao poder. Tá? Então, agora a gente consegue entender aqui. O Congresso de Viena, ele exigia a restauração, o retorno das monarquias absolutistas ao poder, como elas eram antes de 1789, tudo bem? E, além disso, ela queria a legitimação do poder dessas monarquias de novo, tá? Último conteúdo importante que a gente tem aqui é o equilíbrio. O Congresso de Viena ele tinha uma intenção de apaziguar os ânimos de conflito que pudessem existir na Europa. Tá? Queria equilibrar os poderes, equilibrar as forças. Né? E o Congresso de Viena então queria o quê? Restaurar as fronteiras e os estados, os países da Europa naquele período. Portanto, nesse contexto todo, nós teremos uma revolução chamada Revolução Liberal do Porto, ou apenas Revolução do Porto, que ela é uma revolução que está de acordo com o Congresso de Viena. Ela é uma revolução que exigia o retorno da família real. A nobreza portuguesa que ainda existia lá em Portugal falava: ô, vocês aí, Dom João, família, corte real portuguesa que estão no Brasil, pode voltar para cá. Não tem mais por que vocês continuarem aí. O Napoleão já era, bicho. O Napoleão já não está mais comandando absolutamente nada. Então volta para cá. Vem comandar daqui. Então começam pressões enormes sobre a corte portuguesa que estava aqui no Brasil no ano de 1820. Isso você já viu nas aulas anteriores, mas a gente precisa retomar, né? E essa revolução ela é uma revolução liberal. O que significa isso? Ela é uma revolução com ideais da burguesia que estão relacionados, os comerciantes portugueses, né? Outra característica importante, ela exigia o retorno da corte portuguesa para Portugal. Começam essas exigências. Uma parte dos revoltosos da Revolução Liberal do Porto queriam que o Brasil voltasse a ser recolonizado, porque o Brasil estava elevado à condição de Reino Unido de Portugal e Algarve. Lembra disso? Né? E essas pressões vão acontecendo até que em 1821 o Dom João VI não aguentou essas pressões e falou: não, beleza, galera aí de Portugal, estamos voltando. Arrumou as suas coisas e volta com a sua família para Portugal. Beleza? Vai comandar o Império Português novamente da Europa. Tudo bem? Beleza até aqui? Concorda comigo agora? Se o cara sai do Brasil, ele tem que deixar alguém comandando? Olha o tamanho que é o Brasil. O Brasil já tinha passado por uma experiência de alguém comandando daqui. Né? Nós já temos uma elite se desenvolvendo no território brasileiro. Então, o Dom Pedro I, o filho, o Dom Pedro, na verdade, não era Dom Pedro I ainda, Pedro de Alcântara, melhor dizendo, ele vai ser o nosso príncipe regente. O que é um príncipe regente? É um cara que está governando. Ele não é rei, mas ele é quem manda. Tá?
E o Dom Pedro I vai entrar numa saia justa. Primeiro, esse aqui ó, é o Dom Pedro. Ó o bonitão. Esse aqui é o tamanho do cara. Eu não vou nem ler porque vai metade da aula se eu for ler esse nome inteiro dele. Saiba que é Pedro de Alcântara. Né? Por que ele tem tantos sobrenomes? Porque as famílias reais se casavam entre si e iam acumulando os sobrenomes. O Dom Pedro assume o território brasileiro como príncipe regente, tudo bem? E a partir disso, ele vai sofrer pressões. Né? Serão pressões que ele vai sofrer tanto externamente quanto internamente. O que eu quero dizer com isso? O que são pressões externas, galera? Pressões vindas de fora, pressões vindas da Europa. A galera em Portugal falava, ô Dom Pedro, você que está aí no Brasil, pode sair, volta também. O teu pai voltou, tua mãe voltou, o resto da tua família voltou, você não tem que comandar daí. Volta para cá, vamos recolonizar o Brasil. Isso parte da elite, não toda, tá? Então, pressões externas pediam o retorno do Dom Pedro, né? Parte dela também exigia a recolonização do Brasil. Tá? E internamente, o que acontece, pessoal? Os comerciantes do Brasil falavam, ô Dom Pedro, fecha com nós, cara. A gente já tá aqui no Brasil. Você já tá comandando daqui. Imagina se você fica aqui, você vai se tornar o primeiro rei do Brasil. Você vai voltar para Portugal para ficar esperando seu pai morrer para daí você assumir o império? Fecha com a gente aqui, ó. E aí o Dom Pedro, então, começa a sofrer pressões internas dos grandes comerciantes, burocratas, grandes proprietários de terra, começam a pressionar. Né? E aí, Dom Pedro, você vai voltar para Portugal ou você vai proclamar a independência do Brasil? E ele fica sofrendo essas pressões. Né? E então, nós temos o dia 9 de janeiro de 1822, que é um dia extremamente emblemático e importante para a nossa história, que é o chamado Dia do Fico. Né? O Dom Pedro I assinou um documento lá dizendo se é para o bem de todos e a alegria geral da nação, estou pronto, digam ao povo que fico. Nesse dia do fico, ele está falando Portugal. Falou, não volto mais para lá, vou ficar no Brasil. A galera no Brasil gostou. Quem não gostou disso? Os portugueses. Falaram, o que o Dom Pedro está pensando? O que esse cara está fazendo? Ele está querendo proclamar uma independência? Começam a pressionar, mantém, na verdade, as pressões sobre o Dom Pedro I, né, porque ele optou por ficar aqui no Brasil. Perdão. E aí, o Dom Pedro estava em cima do muro. Ele estava, beleza, já estou no Brasil, já fiz o dia do fico. Só que eu preciso, será que eu preciso realmente da independência? As pressões continuam, e aí temos pressões internas também, né? E o Dom Pedro estava numa das suas viagens, indo lá visitar a Marquesa de Santos, que era a sua famosíssima amante, todo mundo sabe disso. E quando ele estava lá visitando a sua esposa em Santos, a corte brasileira, na verdade, os deputados brasileiros comandados pelo José Bonifácio de Andrada, vão organizar um documento falando para o Dom Pedro I que a gente tem que se tornar independente, não dá mais. Tá? E chegam também com uma carta de Portugal dizendo, se o Dom Pedro não voltar para cá agora, a gente vai invadir o Brasil. Então Portugal estava vindo com uma esquadra para invadir o território brasileiro se o Dom Pedro I não voltasse para lá. Tá? E aí então, o Dom Pedro I, voltando da casa da sua amante, vai proclamar, primeiro, essa aqui é a imagem do dia do fico, parece que tinha uma galera assistindo ele, mas não tinha ninguém, ele saiu lá na sacada da sua casa, falou para meia dúzia de gente que tinha na rua, né? E aqui nós temos uma imagem clássica, o quadro do Pedro Américo representando, aqui ao centro nós temos com a espada empunhada o Dom Pedro I, o seu grito lá da independência. No dia 7 de setembro de 1822, o Dom Pedro I tira a sua espada e grita, independência ou morte, né? Mas a gente sabe que essa imagem aqui ela é toda construída, ela não existia, essa imagem ela assassinou o relevo dessa região, né? As margens do rio Ipiranga, não era rio, era um riacho, né? E por que ele estava nesse riacho? Porque ele estava sofrendo de problemas intestinais, olha só. O cara estava voltando da casa da amante dele, passou mal, ele tinha que ficar na margem do riacho ali, porque volta e meia ele tinha que ir no rio para se limpar. Essa é a verdade, por isso que acontece isso, né? E também, claro, você não vai colocar essa imagem desse jeito aqui, né? Você precisa construir uma imagem bonitona do Dom Pedro I. Não vou entrar nos detalhes sobre essa imagem porque é muita coisa, né? Essa é uma imagem um pouquinho melhor sobre a proclamação da independência, com o Dom Pedro menos heróico do que naquela outra, né? Aqui ele está como se fosse um super-herói ali ao topo de tudo, né? Como se tivesse todo mundo participando aqui. Na verdade, você tinha 3 ou 4 auxiliares ali, pessoas acompanhando ele nesse processo, né? Que estavam acompanhando ele na viagem do retorno de Santos para a região ali do Rio de Janeiro.
E aí, ali, então, ele proclamou a nossa independência. E aqui nós temos o início da história do Brasil independente, ou do Brasil Império, no dia 7 de setembro, que é aquele feriadinho que a gente gosta de ir pra praia quando tá um calor, né? E aí temos, então, o início da nossa independência no 7 de setembro de 1822. Tudo bem, galera? Ok? Espero que vocês tenham gostado. Atividade de casa para vocês, as atividades da plataforma já estão disponíveis para vocês acessarem, tá? Outra coisa, quando você estiver vendo a aula, vai pausando, vai copiando os slides da maneira que você quiser, beleza? Então, na próxima aula a gente continua a partir desse processo da independência do Brasil, feita no dia 7 de setembro pelo Dom Pedro I. Beleza, galera? Forte abraço para vocês, tudo de bom e até a próxima. Tchau!